A questão aqui de geografia. Vê só. As afirmativas a seguir abordam assuntos relacionados aos impactos das atividades econômicas no Brasil. Aí ele fala aqui, o impacto ambiental. Deixa eu apagar aqui porque eu já tenho colocado. O impacto ambiental das atividades energéticas e mineradoras é, em geral, intenso, pontual, limitado e preciso em termos de localização. Então, relacionado à localização, o impacto ambiental das atividades energéticas e mineradoras, ela pode ser intenso, porque ela pode danificar solo ali naquele ponto, ser intensa, que ele não poder nem ter novamente o processo de reflorestamento e assim vai, né? Porque tá falando do impacto ambiental. Pode ser pontual, né? Pode ser algo mais pontual em relação ao solo, em relação à biodiversidade. Pode ser limitado e pode ser preciso. Agora, isso tudo em termos que eu tô falando de quê? De localização que ele se encontra. Como é o caso da mineração de GPista, né? Não sei se no Nordeste brasileiro, ou de uma usina hidrelétrica, ou seja, ela pode ser intensa, exemplo, a usina hidrelétrica é mais palpável a gente entender. Ele citou esse tipo de mineração e ele citou a usina hidrelétrica, que é energética. Lembrar que a usina hidrelétrica, ela, apesar de ser uma fonte de energia, né, renovável, né, porque está relacionada à água, né, e a gente sabe que existe o ciclo da água, chuva e tal, mas a gente sabe que existe ali um impacto ambiental local no sentido de, exemplo, tem usinas hidrelétricas que elas foram criadas e elas teve que desalojar, teve que tirar famílias, cidades, para que essa usina fosse colocada naquele local. Então houve aí um impacto também social. Ambiental por quê? Porque pode ocorrer o alagamento, né? Geralmente ocorre o alagamento, né? Porque nesse caso faz uma barragem e a partir desse transbordamento da barragem acontece aí a partir da queda, né? A obtenção de energia através dessa usina hidrelétrica. Então o que acontece? A gente sabe, né, que existe aí o que nessa como é que se diz? Nessa organização e nessa formação, construção era a palavra que eu estava querendo achar. Nessa construção dessa usina hidrelétrica, houve um impacto ambiental local nesse ambiente. Pode ser intenso, porque pode afetar a biodiversidade, né? A mata desse local, também os animais. Pode também ter um impacto social, como eu já citei. E é um impacto que ele é pontual, ele é limitado, pode ser limitado, né? Daquele ambiente que ele está sendo colocado. E lembrar que isso tudo está relacionado à localização. Então aqui está verdadeiro. Deixa eu só ver aqui as alternativas. Então aqui já, menino, um muriçoca veio aqui e, Jesus, quase me errava. Bora lá. O impacto ambiental das atividades urbanas e industriais é, em geral, de intensidade variada. Ela pode ser pontual ou difusa, conforme acontece na região metropolitana de São Paulo. Vê só, minha gente. É a mesma questão, né? É o mesmo negocinho. Por que ela pode ser de intensidade variada? Porque depende muito, né, de como essa indústria está sendo colocada. Ela pode ser pontual ou difusa. Por quê? Porque essa indústria, essa atividade urbana industrial, ela pode afetar não só o local onde ela está, mas todos os ambientes que estão ao redor, ou até mesmo outros locais que podem ser afetados por esse tipo de impacto ambiental. E por que ele citou a região metropolitana de São Paulo? Porque São Paulo a gente sabe que é um polo industrial muito grande do Brasil, né? Foi onde começou o primórdio e hoje é uma das cidades, é a cidade, né, mais populosa. Eu não sei se tem uma diferenciação de populosa e outro nome em relação à questão de habitantes, mas é a região onde tem mais habitantes, é a região do polo econômico, onde tem muitas indústrias. E ali a gente sabe que existe uma intensidade variada das atividades urbanas e industriais, onde existe pequeno, médio, grande porte e onde elas podem ter impactos ambientais tanto pontuais, afetando o ambiente naquela região, como difuso, né? Onde também afetando também
questão de outras áreas e outras coisas, né? Então, isso é de verdade, a gente observa isso em São Paulo. Verdade. Os impactos das atividades agrícolas causam, em geral, são praticamente dependentes de fatores físicos e geográficos pouco controláveis e atingem apenas pequenas áreas de forma precisa. Vê só, minha gente. Isso já está essa falsa, a gente já percebeu. Vamos logo cortar essa e essa falsa, porque a gente já sabe que a atriz está falsa. Por quê? Primeiro, esse apenas já deixa aquele negócio, né? Tem algo estranho aqui. Apenas sempre coloca aquela coisa, algo estranho nessa questão. Porque assim, quando ele fala de atividades agrícolas, a gente tem que pensar o quê? Monocultura, né? As palavras estão fugindo da minha mente, não sei porquê. Cansaço. Sugar, né? Assim, né? Ele suga muito solo, que é uma monocultura, tira a biodiversidade, tira essa questão da fertilidade do solo, porque só vai ter esse tipo de plantação. Então, a planta, ela, óbvio que ela existe, né? Ali, um tipo de características delas em relação a qual nutrientes ela precisa mais, como é o ciclo dela. Então, ela requer mais nutrientes de acordo com o tipo, né, da planta. Então, se eu só planto um tipo de planta, eu vou estar sempre requerendo aquele tipo de nutrição daquele solo. E aí o solo vai ficando mais arenoso, vai ficando solo pobre, e assim vai. Então, os impactos da agricultura, a causa geral, praticamente independente de fatores físicos, não é independente. Dependimento de fatores físicos e geográficos. Exemplo, a atividade agrícola, ela se predomina muito em algumas regiões. Apesar de que hoje em dia, com as tecnologias que estão implantadas dentro da agricultura, hoje você se planta muita coisa que não deveria se plantar. Em certo lugar você se planta naquele lugar, porque você vai começando a modificar através de produtos que modificam o solo para que aquela planta consiga viver ali. Então, hoje em dia, existem, né, esses recursos. E o que acontece? O fator físico e geográfico interfere muito. Porque, exemplo, o cerrado mesmo. O cerrado ele já tem um fator físico, geográfico em relação a queimadas, né? Tem muitas queimadas naturais, mas se intensifica quando eu tenho um impacto muito grande de atividades agrícolas ou até outras atividades, né, agropecuárias, assim vai. E isso vai se intensificando. Acontece também em outros tipos de agricultura, em outros tipos também de biomas que são interferidos pela agricultura, que geram impactos, né? E esses impactos, óbvios, são dependentes de fatores físicos e geográficos, estão correlacionados com esses fatores físicos e geográficos. Pouco controláveis, assim, eu não concordo com isso, né? O manejo da agricultura, ele é controlado pelo homem, né? E atinge apenas pequenas áreas. Não tem nada a ver com pequenas áreas, né? Então, vai lá. Então, não é que não tem a ver, mas não só ela, né? Para compreender tecnicamente o caso do impacto ambiental do plantio de cana-de-açúcar, é necessária uma compreensão de sua inserção nas especificidades da avaliação do impacto ambiental da agricultura. Bora ler de novo que eu nem entendi. Para compreender-se tecnicamente o caso do impacto ambiental do plantio de cana-de-açúcar, é necessária a compreensão de sua inserção nas especificidades da avaliação de impacto ambiental da agricultura. Ficou muito bem feita essa alternativa não, mas tudo bem. Isso aqui é o mesmo, né? Toda vez eu quero olhar isso aqui achando que queria mais. Deixa eu até... Então, o que acontece? Ele quer compreender tecnicamente o caso do impacto do plantio da cana-de-açúcar. É necessário, para compreender essa técnica, bora lá primeiro lembrar da planta da cana-de-açúcar. Planta de açúcar, a gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui, eles dominaram muito essa região aqui, litorânea, né? E eles viram, né, que a plantação da cana-de-açúcar, tanto que Recife foi uma das colônias que teve muito, né, gerou muito lucro, né, para... Uma das colônias não, uma região da colônia, né? Porque o Brasil em si. Mas gerou muito lucro, por quê? Porque se deu muito bem a cana-de-açúcar. O açúcar naquele tempo era dinheiro, né? Então o que acontece? O produto de cana-de-açúcar gerou muito dinheiro, né? Para Portugal. Sendo que depois, né? Óbvio que tem outras plantações e aí começa aquela questão de disputa para quem vai vender e tal.
vai vindo também outros tipos de agriculturas que vão predominando, depois vem o café e assim vai. Sendo que hoje em dia a gente percebe que a agricultura, em relação à cana-de-açúcar, o solo em si, né, as usinas que usam a cana-de-açúcar como produto e o solo que eles fazem, né, a plantação e tal, a gente percebe que já estão ali, né, cheio de agrotóxicos, assim vai, porque, querendo ou não, é feito, eu falei, a monocultura, ela acaba com o solo, porque é a única plantação, né, apesar de ter recursos, tecnologia para modificar o solo e assim ele conseguir, mas vai criando esse solo arenoso. Então, a prática, né, compreender teoricamente o impacto ambiental do plano de açúcar é compreender o quê? Compreender a monocultura, compreender essa defasagem do solo utilizado pela cana-de-açúcar, compreender várias outras coisas. Também a questão social, que existe muito aí atrelado à plantação da cana-de-açúcar com os cortadores de cana, né, que existem aí. Então, existe muito esse impacto, mas nesse caso aqui seria impacto ambiental relacionado a essa monocultura que é ainda existente na plantação de cana-de-açúcar. E é necessário uma compreensão da inserção das especificidades da avaliação do impacto. Ou seja, eu preciso entender essas especificidades, ou seja, eu preciso entender como é específica essa plantação, como ela é feita, né, a especificidade dela, para avaliar esse impacto ambiental da agricultura. E não é só da cana-de-açúcar, ele citou a cana-de-açúcar, mas em todos os outros, exemplo, a soja. Eu preciso entender a especificidade da soja para entender qual é o impacto que ela causa. Ou seja, como é que ela age no solo, o que é que ela faz em relação ao plantio. É uma monocultura? Está invadindo a biodiversidade? Qual bioma está invadindo? E assim vai. Então, a especificidade de cada agricultura é importante a gente entender para entender qual impacto ela está causando ambientalmente, socialmente e assim vai. Então, a quarta, apesar de eu achar ela muito redundante, mas ela está certa. Na atividade da mineração, quando existe a presença de substâncias químicas nocivas, como a argila, nióbio, o calcário, o mercúrio, na fase de beneficiamento do minério, isso pode representar um grave problema do ponto de vista ambiental. Acho que na fase do beneficiamento do minério, isso pode o quê, gente? Isso pode representar o quê? Um grave problema do ponto de vista ambiental. Eu acho que o fato disso aí do fato de ter essa substância, não quer dizer que só apresenta um grave ponto de vista ambiental, mas o que acontece é como a forma de tirar essas substâncias químicas, no meu ponto de vista. Na fase do beneficiamento, cortou aqui, que não é nessa fase, isso pode representar um grande problema. Eu acho que o grave problema não está nessa encontra, mas sim como acontece essa remoção, em como acontece esse processo de mineração, em como é que está justamente a especificidade desse processo que está sendo realizado nessa atividade de mineração, entende? Então, ficamos aí com a letra C. Forte abraço e bons estudos.